Olá, seres divinos, tudo bem? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu tô um pouco atrasado com o vídeo para vocês, mas é por um bom motivo, como final de ano com a loja, então ficando até tarde na loja, mas eu não me esqueci, saí da loja, vim direto para casa para falar com vocês e conversar um pouco. Então, seres divinos, eu quero estar passando para vocês um conteúdo específico na qual eu pensei muito e hoje de manhã eu também falei um pouco sobre esse assunto lá no meu Reels, no Instagram, e eu queria falar com mais profundidade aqui com vocês, então vai ser bem interessante. Bora lá para mais um vídeo. O que eu quero falar com vocês é um assunto bem legal que tá na boca de todo mundo, que todo mundo conhece, que é uma palavra que a gente identifica como sendo de um ser, de algo assim, não sei, que é Deus. E o que a gente compreende, o que a gente acha, o que é Deus? Da onde que vem Deus? O que é isso falando de Deus? Eu assisti um vídeo bem curtinho esses dias, estava falando sobre esse assunto, que falava, eu gostei muito, que a pessoa falava, Deus nunca existiu, não existe e nunca existirá. Era bem isso, tanto que era bem polêmica, assim, era um vídeo curto, mas assim, prendeu muito a minha atenção e foi bem legal o que ele falou. Deus não existe, nunca existiu e nunca existirá, porque Deus não é uma coisa, porque Deus não é uma entidade, porque Deus é o agora, Deus é tudo, tudo está conectado a Deus. Então é isso que eu também sinto, gente, tipo, o que é Deus? Quem é Deus? O que pode ser Deus? Deus, na minha opinião, que eu tô aqui passando para vocês, para mim Deus, essa palavra para mim é o tudo, é o todo, como o professor Hélio Couto fala, é o todo, porque tudo é Deus. Uma borboleta que você olha ali é Deus, um pé de alface que você vai comprar no mercado é Deus. Então, para mim, tudo é Deus, todo é o Deus. Falar para você que Deus já existiu é como você querer dizer que Deus foi algo, foi um ser, foi uma divindade que um dia existiu e que não existe mais, e que a gente fala de uma leve lembrança do que é Deus. E se você pega para prestar atenção sobre algumas coisas que é falada sobre isso, a gente tem essa visão que Deus é como se fosse algo que já existiu e que não existe mais, e que a gente só fala somente das lembranças de algo que já existiu. Mas não é isso. Quando você pega para estudar, gente, seriamente, ali até nas leis herméticas e tudo mais, o que se fala sobre Deus? Que você é um Deus, que Deus é tudo, Deus a todo momento está emanando tudo, Deus é algo que inexplicável, que não tem nem como você tentar explicar o que é, porque aonde que está, como assim, é até um assunto um pouco que dá horas de conversa, tipo, como assim, quem que é Deus, aonde que está Deus, da onde que está vindo, porque a gente não, é como se a gente tentasse explicar algo inexplicável. E daí vem as igrejas que acaba colocando sobre essa pura energia sobre algo negativo, sobre que Deus está te castigando, Deus vai te castigar. Deus não castiga ninguém, Deus não vai te castigar. E você, mas por que? Você, não, Deus nunca castigou ninguém, Deus nunca vai castigar. O que acontece somente é a lei também da causa e efeito, que o universo, esse planeta na qual nós vivemos, é regido por uma lei, a lei da causa e efeito. Tanto que quanto mais bem pode-se dizer que você faz,
mais você vai colher aquilo. Logicamente que nós também moramos num planeta na qual os negativados não querem que isso aconteça. Então é um tema, gente, falar sobre Deus é um tema muito amplo, é um tema que dá horas de conversa. E esse vídeo que eu assisti, eu gostei muito, porque ele falava: Deus nunca existiu. Deus não existe e nunca existirá, porque Deus não é uma pessoa, não é uma coisa, não é aquilo que a gente pensa. Deus somente é tudo, está em tudo, e Deus é o agora. Então, quando nós ficamos realmente no agora, nós conseguimos realmente sentir a presença dele. Quando a gente silenciona nossos pensamentos, a gente consegue sentir ele. Hoje, lá na loja, foi muito interessante. Duas clientes, assim, duas brasileiras, foram na loja e estavam olhando ali as joias. Elas gostaram muito de um pêndulo, sabe? Aqueles do Feng Shui, que tem os cristais e para o prisma e tudo mais. E elas gostaram de eu explicando que as pedras são brasileiras, que eu trago do Brasil para a Irlanda, que é montado todas as joias, que elas passam por um processo de limpeza energética, depois é posto a vibração quântica nas pedras. E uma moça, ela pegou, eu fiquei ali conversando, ela estava segurando o pêndulo ali, o pendente, para olhando, que enfim, e também muito bonito, tava olhando. Ela pegou e falou assim para mim, ela falou assim: eu já tô sentindo uma energia, tô sentindo uma paz, eu tô sentindo meus pensamentos já silenciarem. Eu falei: ah, que ótimo. Eu falei para ela: tô muito feliz por isso. E daí eu peguei, a gente conversando e tudo nesse momento, dela pegou, eu falei assim: olha, eu te recomendo essa pulseira. Daí eu falei o nome das pedras, eu falei a energia, eu falei essa energia que ali possui. E nós ficamos conversando, ela ficou segurando a pulseira, ela falou assim: não, daí ela disse: eu tomo remédio para ansiedade, eu tomo remédios, enfim, mas eu nunca estou bem. Eu falei assim: tô segurando essa pulseira e eu consegui realmente me desligar. Eu estou realmente em silêncio, eu não tô nem pensando, sabe? E daí ela falou assim: eu tô num silêncio total. Daí eu falei: tá tão bom aqui que eu não quero sair. Daí eu falei: então continua segurando a pulseira. Que daí ela comentou que, como ela tá como estudante aqui na Irlanda, ela não tinha a condição financeira naquele momento para estar comprando a pulseira. Eu falei: não, mas então fica segurando ela, não precisa se preocupar. Ela falou: não, mas assim, não vai acabar com a energia da pedra, é quântica, pode usar, fica segurando ela. Eu falei: dela ficou na mão assim, sabe, segurando a pulseira, ficou tempo ali. E daí ficamos conversando e a gente falando sobre vários assuntos e tocamos no assunto de Deus. E daí eu fiquei: gente, realmente Deus é tudo. Deus é aquelas pedras na qual ela tava, se ela tá ali, tá na pulseira. E Deus é aquelas pedras que ajudou ela a silenciar os pensamentos dela para ela escutá-lo. Então Deus está em todo lugar. Por isso que quando você começa a escutar, é a primeira coisa que, quando você entra nessa jornada, fala sobre o amor. Então, quando você olha para o outro, você está olhando ali também a essência divina, você está olhando o Deus. Então, você que está aqui no canal, se Deus entrasse aqui, ficasse na tua frente, você iria xingar ele, você iria falar mal dele, você iria fazer fofoca dele, você iria fazer algo assim? Não. Então, por que a gente faz isso do nosso irmão? Se ele também é um Deus, ele é a emanação também de Deus. Por que a gente faz isso, judia de um animal, de um gatinho, de um cachorrinho, qualquer animal? Por que a gente faz isso? Por que existe tanta ainda tortura, tanta coisas ruins, se todos nós somos deuses? Isso eu acho muito assim, interessante, porque como as pessoas ainda não se lembraram disso, mas Deus está ali.
Tem naquele livro, se eu não me engano, é Um Curso em Milagre, eu não me lembro qual livro que é, eu não me lembro qual livro que fala sobre isso, que diz que às vezes a pessoa ali é um Deus, mas só que tá adormecido, tá lá bem quietinho, bem apagadinho, mas ele é um Deus. Então, por isso que eu falo, Deus é tudo. O Deus é essa cabeça desse meu Buda que você tá vendo aqui, que é em madeira, é minhas flores que tem aqui no meu ateliê, as minhas pedras que tá espalhado no meu ateliê inteiro, é o meu livros que tem aqui na minha estante no meu ateliê inteiro. Então Deus é tudo. Então é bem interessante que quando eu entendo, assim, a gente entende, mas só que tem aquele momento que nossa mente, nosso ego quer coisar, né? Quer nos afastar dessa essência da qual nós somos, que ele tem medo da morte, ele acha que vai deixar de existir. Pelo contrário, tipo assim, quando a gente realmente entendeu quem nós somos, que nós somos Deus, aí realmente a gente vai estar existindo, a gente vai estar ali realmente experienciando quem nós realmente somos. Por enquanto a gente só está experienciando 1% do que a gente acha que a gente é, não do que a gente realmente é. Nossa, bem profunda essa frase, né? E é bem interessante para nós pensarmos: quem é Deus? Deus é você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, que está no Brasil, qualquer lugar do mundo. Eu estou aqui na Irlanda e nós somos deuses, e eu estou aqui passando essa experiência. É isso, porque hoje, antes eu queria fazer o vídeo de manhã, mas eu dormi até um pouquinho mais tarde, me dei esse prazer porque tô ficando na loja até um pouco mais tarde, então me dei isso, falei assim, eu vou dormir até um pouco mais tarde. E eu vejo que a gente entrou numa situação que as pessoas, elas querem se forçar a ser Deus. Eu percebi isso quando você pega para ver muitas pessoas ali, que você tem que acordar às 5 da manhã, que você tem que fazer exercício físico, não sei o que, isso, aquilo, aquele outro. Eu concordo que nós temos que fazer exercício físico, eu concordo tudo isso. Mas eu também concordo que cada um, nós somos único. Se nós somos únicos, por que a gente tem que ficar numa repetição do que essas pessoas fazem? Por que a gente tem que ficar nessa repetição? Acordar às 4:30 da manhã, às 3:30 da manhã, fazer isso, aquilo, aquele outro. Ok, eu entendo completamente que a gente precisa de disciplina, nos disciplinar. Mas quanto mais você estuda, mais você entende quem você é, você entende que não é bem assim. Os momentos que eu estou mais tranquila, que eu solto completamente todo, é o momento que eu dou grandes saltos. Hoje um exemplo, eu tava na loja a manhã toda e assim, tava tendo venda, mas tem um momento assim que eu tava já cansada, tava com fome. Eu peguei e falei pro pessoal ali, né? Falei assim, olha, dá uma olhada aqui na loja pra mim, que eu vou ali no mercado aqui perto, eu vou buscar um lanche pra mim, que eu tô com fome, tá? Tá bom. Eu fui no mercado, pesquei o lanche e tudo mais, voltei, encontrei na loja um cliente irlandês, cumprimentei ele, eu mostrei pra ele a loja, que ele não tinha visto a loja depois de aberta, mostrei pra ele, e em meia hora eu vendi mais do que eu tinha vendido até aquela hora, e o restante depois eu vendi, teve mais vendas, mas em meia hora eu vendi, se eu tivesse ficado ali naquela ansiedade o dia inteiro. Então, os momentos que a gente realmente solta, a gente deixa a centelha divina trabalhar, a gente deixa Deus trabalhar, que nós somos deuses, e em meia hora você vai fazer muito mais que se fosse um dia inteiro, tá? Por isso que tem aquele vídeo que eu falei pra você, que diz, quem trabalha demais não ganha dinheiro.
E é bem isso. Quando você tá ali trabalhando, não sei o quê, e naquela pressão, naquela ansiedade, o universo entende o que você tá fazendo ele sofrer, então não vou mandar não. E quando você tá feliz, livre e solto, o universo diz, ele quer mais disso, deixa eu mandar para ele mais. Então é isso que acontece comigo lá na loja e em tudo. Eu solto, eu deixo ir, eu deixo fluir. E é isso que é Deus. Deus é fluídico, Deus não pregou nada disso que algumas pessoas falam, que tem que fazer, que tem que matar, roubar, estuprar, escortejar. Deus em nenhum momento falou isso. E sabe que é interessante que nem a Bíblia, né? Nada contra as pessoas que seguem a Bíblia, eu não tenho nada contra, eu tenho a minha Bíblia, mas não sei se você sabe, muito do que tá ali na Bíblia, muito que a Igreja Católica fala, até algumas religiões ali falam, muitas coisas que é falado. Você sabia que vem do paganismo? Você sabia que muitas histórias que está ali na Bíblia vêm do paganismo? E o paganismo é daqui, de onde que eu tô, da Irlanda. Então, muita coisa que está na Bíblia foi escrito e reescrito e vem do paganismo. Então, por que que a gente tem que ficar pensando se Deus é algo negativo, se ele não é? Tanto que no paganismo falava muito sobre o deus Odin, que era o deus da guerra, deus da morte e tudo mais. E as pessoas pensam que é esse Deus que nos rege. Nenhum momento Deus pediu para ninguém matar ninguém, estuprar ninguém, assassinar ninguém, roubar ninguém. Deus não falou isso. Deus só falou para todo mundo: amai uns aos outros como eu vos amei. É só isso. Você entendendo isso, você entendeu muita coisa. E hoje eu falando com essas clientes, né? Elas falam, nossa, realmente é joias. Eu falei, joias. E eu falei para elas que, ali que elas estavam olhando um japamala, que o japamala tem detalhes no ouro 18 quilates, folhada ouro 18 quilates, que eu ainda não consegui comprar o ouro sólido aqui. E eu falando para elas, eu falei para elas assim, muitas pessoas pensam que para ser sagrado, para ser espiritual, tem que ser continhas de madeira, mas o espiritual ali não é pobre, é muito rico. Então, por que as pessoas pensam que para você ser espiritual você tem que estar na continha de madeira, você tem que estar na pobreza? Ser espiritual é você entender que você pode tudo e tudo está disponível para você. Entender que quem é Deus é você entender quem você é de verdade. É isso que se diz, é isso que é Deus. É entender quem você é de verdade, não mais do que isso. Então, falar que Deus já existiu, Deus existiu e Deus existirá, isso é mentira, porque Deus nunca existiu, nunca existe, não existe, nunca existirá. Deus é, somente é. Deus é você, Deus é o teu cachorrinho, o teu gatinho, o tomate que você come, a borboleta que você vê, o passarinho que você escuta cantar. Deus é tudo, e tudo somos nós somos deuses também. Então, isso que eu queria passar para vocês hoje, neste vídeo, sobre Deus, porque me deu essa intuição de falar para vocês sobre Deus e eu queria passar isso. E nós somos deuses, gente. Entenda isso, que nós somos deuses. E se permita ser Deus, se permita ser feliz, se permita dormir um dia até um pouco mais tarde, se permita, gente. Não entre nessa onda que tem que fazer isso, aquilo, nós temos que fazer, gente, nós temos que fazer. Nós temos que estar sempre evoluindo, expandindo. Eu sempre estou estudando, sempre estou lendo, mas você também tem que ter um momento seu, um momento para relaxar, desintoxicar. E todo mundo que chegou lá em cima fala isso, fala, mas só que você não escuta, você só escuta que você tem que sofrer mais do que um trabalhador de mina de carvão, mas não é isso, tá bom? Gente, gratidão por mais esse vídeo, gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por vocês e namastê.